vocês? Eu sou Vinícius aqui, mais uma vez, mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, nossa aula número 15 e nós vamos continuar a trabalhar com a nossa classe gramatical dos numerais. Lembra que eu deixei um spoiler na aula anterior? O significado daquelas expressões? Pois é, nós vamos trabalhar com elas hoje também. Vamos voltar a falar do nosso gênero textual, relato de viagem. Estou vendo aqui atrás de mim o nosso fundo está um pouquinho diferente, eu vou explicar já já por quê. Então pega teu material, teu livro, teu caderno para anotar as orientações. Lembrando, como já foi colocado, nós já estamos no conteúdo relativo à terceira unidade. Então se liga, as atividades, as questões que a gente está trabalhando aqui, que vocês têm que mandar para mim, a partir de agora pelo e-mail, são apenas da terceira unidade. Atividades da primeira e da segunda, se por acaso você não enviou, não envia mais, elas não estão mais valendo, ok? Nós vamos trabalhar com elas, vamos retomá-las quando estivermos nos nossos momentos presenciais. Então, de agora em diante, só manda para mim pelo e-mail as atividades da terceira unidade. Muito bem, vamos lá. Primeiramente, eu quero ver com você a abertura da classe gramática dos numerais no teu livro didático. Então, pega teu livro e você vai abrir na página 185. Vamos lá? Nessa página, nós temos aqui a abertura da classe gramatical dos numerais. Nós já falamos um pouco deles na aula anterior. Já vimos as classificações, cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários, os coletivos. E vamos observar aqui agora mais uma classificação possível, ok? Então, abre aí. Página 185, diz assim, né? Numeral. Leia a passagem do pequeno Optimist. Temos aqui agora uma frase relativa ao texto do relato de viagem que nós trabalhamos na aula anterior. Diz aí, ó. Depois foi a minha vez de navegar no Optimist e passei do lado de um mini iceberg com 3 focas caranguejeiras. Depois passei por um iceberg com 2 pinguins de Adélia. Ok? Então aí, a pergunta número 1. O que as palavras destacadas nesse trecho indicam? E aí, bastante fácil, né? A palavra 3, a palavra 2, está indicando aí a quantidade de seres, não é isso? A quantidade de animais que a autora do texto encontrou na sua viagem. Então, bastante fácil a gente chegar nessa resposta. Logo em seguida, você tem uma definição clássica da classe gramatical dos numerais. Olha aí, o numeral é a palavra que dá a ideia de quantidade, de ordem, ou seja, expressa um número exato de seres e objetos ou a posição que eles ocupam em determinada ordem ou sequência. Então aí, mais uma vez a gente está vendo a classe gramatical, a definição de numerais, e percebeu o detalhe? Ele expressa um número. Lembra da diferença? Número é a ideia de quantidade que a gente tem. Numeral é a forma que a gente usa para representar. Pois é. Olha agora a questão 2, nessa mesma página. Leia a tirinha e responda os itens a seguir. Temos aí uma tirinha, 4 quadros, né? Calvin, né? E aí uma outra pessoa que a gente pode entender como sendo a ideia de uma professora. Vamos observar o texto. Oh, meu Deus! Este livro da biblioteca está atrasado 2 dias. O que farão? Eles vão me interrogar e me bater? Eles vão quebrar meus joelhos? Será que vou ter que assinar algum tipo de confissão? Eles vão multar em 10 centavos. Agora devolva isso. Pelo modo como alguns desses bibliotecários olham para você, eu naturalmente assumi que as consequências fossem maiores. Então aí, nós temos aqui uma cena em que Calvin está aí preocupado porque atrasou a devolução do livro da biblioteca. É uma prática antiga, né? Bem cotidiana, hoje não é tão presente assim. Poucas pessoas ainda vão em bibliotecas físicas para pegarem livros. E ele preocupado lá porque tinha que pagar a multa porque atrasou. E como é que vai ser essa multa? Ele vai ser, né, vão bater nele, ele tem que pagar, ele vai ter que assinar algum documento. E aí ele, não,
toma aí tua multa, 10 centavos. Ele achava que a multa seria algo maior, quando na verdade foi algo simples na visão dele, né? Observa aí. Letra A. Quais são os numerais que aparecem na tirinha? Percebe a pergunta. A pergunta não é quais são os números, mas quais são os numerais. O que é que está representando quantidade nessa tirinha? 2 e 10. Né? 2 dias e 10 centavos. Letra B. O que é que eles indicam? A resposta já foi dada. 2 está indicando aí tempo, a quantidade de dias. E 10 está indicando o valor, né? 10 centavos. O que é que ele tem que pagar? Letra C. Eles são importantes para a construção do sentido? Sim, né? Explique. Claro. Se a situação atrasou a entrega do livro, então, quanto tempo ele atrasou e quanto ele vai ter que pagar, são informações importantes. Então, sim, os numerais aí são importantes nesse texto. Pronto, muito bem. Então, aqui, passamos por essa página, que era uma página para a gente relembrar a nossa discussão dos numerais. E agora, nós vamos trabalhar um pouco com a caracterização do nosso gênero. Lembra lá qual é o gênero? Relato de viagem. E agora sim, deixa eu vir um pouquinho mais para cá. Olha aqui, temos aqui atrás o mapa mundi, representando o nosso planeta, o nosso mundo, todos os continentes, países, rotas, enfim. E a ideia aqui é que uma das características mais importantes de um relato de viagem é estar bem situado, bem localizado aonde foi que essa viagem aconteceu. Lembram que nós falamos no relato de viagem que quanto mais características, quanto mais qualidades, quanto mais detalhes o texto tivesse, melhor seria esse relato? Pois é. Então aqui eu estou trazendo o exemplo aqui do mapa mundo. Veja que ele é bem detalhado. Temos o continente, país, estados, né, cidades, tudo bem detalhadozinho. Aqui é apenas uma representação para te dizer uma característica importante. Quanto mais específico, quanto mais detalhado, melhor. E aí, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, América do Sul, Brasil, região sul do Brasil, aqui, Santa Catarina e Florianópolis. Porque eu estou fazendo bem específico, para rapidinho contar aqui um relato de viagem meu. Tá? Mais ou menos uns 8, 9 anos atrás, eu fui para o sul do Brasil, para Florianópolis, no mês de julho, um mês de frio, e na região sul é a região que é frio. Então, eu passei alguns dias, né, mais de uma semana, naquele lugar, e a minha saúde foi, digamos assim, comprometida. Nós aqui somos acostumados com muito calor, então, né, o meu corpo, o meu físico não estava preparado para aquela temperatura. E aí, o que eu quero destacar aqui é que foi tão frio, mas foi tão frio, e quando eu voltei, que eu cheguei em Recife, eu fui direto para o hospital, porque eu estava doente, gripado, garganta inflamada, uma série de coisas por conta dessa mudança de temperatura. Percebeu? Contei aqui um relatozinho rápido de uma viagem minha, só para te situar aqui. Quanto mais detalhes a gente tem, o texto vai ficando mais rico. Perceba, eu disse para vocês que eu fui para o sul, para Florianópolis. Lá, geralmente, já é um lugar frio. Mas o que foi que eu disse mais? Que eu fui no mês de julho, ou seja, mais frio do que o restante do ano. Percebeu? Eu acrescentei essa informação e o meu relato ficou ainda mais específico. Então, te liga. Essa é uma característica muito interessante dos relatos de viagem, ok? Mais para frente, a gente vai discutir nas próximas aulas outras características e vai chegar a tua hora de escrever o teu relato. Então, já vai pensando em uma viagem que você fez para escrever teu texto. Não é para fazer, tá? Não estou colocando essa atividade ainda. Vocês ainda vão ver outras características. Mas já vai pensando, que viagem seria interessante você escrever? Muito bem. Agora, nós vamos voltar
a falar da classe gramatical dos numerais, porque na última aula eu fiquei devendo para vocês a gente comentar o uso de numerais em expressões cotidianas. Ou seja, em diversas situações do nosso dia a dia, a gente utiliza numerais para dar até um sentido diferente da ideia dos numerais. Então aqui eu separei uma lista que eu vou trabalhar aqui agora com vocês. Vocês podem anotar essa lista, porque vai ser interessante, inclusive, para a atividade que eu vou passar ao final desta aula. E nós vamos ver os significados. O que é que uma pessoa quer dizer quando ela fala algumas dessas expressões. Ok? Então vamos lá. A primeira expressão é uma expressão bastante conhecida. A expressão é: nem é 8, nem é 80. Fulano nem é 8, nem é 80. Você conhece essa expressão? O que essa expressão quer dizer? Pois é, valeu aí pelo teu comentário. Nem é 8, nem é 80 quer dizer que a pessoa é uma pessoa indecisa, né? Nem é 8, nem é pouquinho, e nem é 80, ou seja, nem é muito. Aquela pessoa que não sabe escolher, não sabe decidir, que fica meio perdido naquela situação. Pois é. A próxima expressão que eu separei aqui é ser uma pessoa 10. Ó, fulano é nota 10. O que é que isso significa? Exatamente. Nós sabemos que nota 10 no processo de valoração é a nota mais alta, é o topo. Ou seja, alguém ser nota 10 significa que aquela pessoa é uma pessoa que tem muitas qualidades, é aquela pessoa que faz tudo certo, que consegue atingir o objetivo adequado. Então aí, veja que expressão interessante. A próxima, a expressão é o amigo de quatro patas. Quem é o amigo de quatro patas? Pois é, se você pensou a mesma resposta para o melhor amigo do homem, é dele mesmo que a gente está falando, dos cachorros. É uma expressão utilizada com referência ao físico do animal para mostrar, né, que é um companheiro. Então, o amigo de quatro patas é uma referência para cachorro, ok? Depois, uma outra expressão é ser de quinta categoria. Esse piloto é de quinta categoria. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que a qualidade dele, é lá embaixo. Pois é. A gente tem, né, a primeira categoria, pensar na sequência dos números ordinais. Primeiro, né, o melhor. Segundo, terceiro, quarto, quinto. Ou seja, está lá atrás na fila, ou seja, a qualidade dele é também lá embaixo. Então, ser de quinta categoria significa que uma pessoa que tem uma qualidade ou a coisa que tem uma qualidade inferior. Ok? Outra que eu separei é: vamos ter 2 dedos de prosa. Aqui é que é interessante. 2 dedos de prosa. Se a gente pensar nas nossas mãos, o comum é nós termos 10 dedos somando as duas. Pois é. E se a gente diz vamos ter 2 dedos ou 2 dedinhos de prosa? Isso quer dizer, vamos conversar um pouco. E aqui é interessante porque o número 2, o numeral 2, não está sendo usado só com o seu sentido de 2, mas está no sentido comparativo. Eu tenho 10, seria o total, né? Seria o muito, e 2 é só uma pequena parte. Então, vamos ter 2 dedinhos de prosa e vamos conversar um pouco. Veja que interessante. Não é apenas o numeral sozinho, mas é o contexto que está envolvido ele que acaba projetando esse significado. Agora, você não sabe da missa 1/3. Veja que interessante. Esse aqui é com também. Também tem a ver com comparação. Agora usando o numeral fracionário. Você não sabe da missa 1/3. Ou seja, na missa aqui no sentido do total e terço aquele pedacinho. Então, você não sabe da missa 1/3, ou seja, você não sabe nada de muito que aconteceu naquela história. Ou a informação que você tem é pouca relativa a tudo que aconteceu. Então veja que não sabe da missa 1/3, assim, o seu conhecimento é muito pouco diante do total que existe. Ok?
Veja que mais uma vez é interessante. Tem gente que confunde esse texto aqui com o terço, no sentido, né, na Igreja Católica de rezar o terço. Também tem um pouco a ver com isso, mas não é nesse terço no sentido da reza, não. Terço aqui é no sentido de fracionário mesmo, tá? Ou seja, a missa é o total e rezar um terço, né? Você não sabe da missa o terço, então você não sabe muito, você não tem muita informação sobre essa questão. A próxima, aqui é interessante, é a expressão, né? Na verdade é um ditado: quando um não quer, dois não brigam. Mais uma vez estamos usando aqui numerais, agora numerais, né, cardinais, 1 e 2, para dizer que, né, as pessoas, se a pessoa não está, né, querendo se envolver naquela situação, então aquela dificuldade não vai acontecer, né? Quando um não quer, dois não brigam. Pois é, veja que interessante. Mais uma expressão com numerais para a gente. Outra, essa expressão é boa, né? Fulano é tolerância zero. Aqui é que é interessante. Tolerância zero. O que é que significa? Aquela pessoa que não tem paciência, que não aceita ouvir o outro, aquela pessoa que resolve na forma mais, né, agressiva, grosseira, rápida, sem querer saber muito sobre a situação. Alguém que é tolerância zero. Ou seja, uma pessoa que não tem tolerância. Não é isso? Pois é. Vamos lá. Temos mais 3 ainda. A gente tem a expressão: vou trocar 6 por meia dúzia. Agora aqui veja que interessante. Troca 6 por meia dúzia. Nós sabemos que meia dúzia é 6. Né? Então, veja, tem meia, um número fracionário, e dúzia, um numeral multiplicativo. Então, para entender meia dúzia, a gente tem que usar as duas classificações. Veja que interessante, né? Não vou trocar 6, número cardinal, meia dúzia. Nós temos 3 tipos de numerais em uma expressão só. E o que é que significa? Essa é bem conhecida, né? Trocar 6 por meia dúzia, ou seja, não vai fazer diferença, né? Trocar uma coisa por outra, ou seja, não vai ter nenhum efeito se a gente fizer essa troca. Veja que interessante, o quanto o nosso dia a dia é carregado de numerais. Mais uma, olha, fulano é um x9, essa daqui é interessante, né? Ser x9, a gente, né, é ser cagueta, é ser dedo duro, né? É entregar para os outros o que é que fulano fez, o que é que fulano disse. Pois é, essa expressão também é bastante interessante. E a última que eu separei aqui é o zero à esquerda, né? Isso aí é um zero à esquerda. Então, fulano está agindo como um zero à esquerda. E aí, por que zero à esquerda? Pois é, se a gente pensar, a posição do número influencia no seu significado, não é isso? Se eu tenho o número 1 e eu acrescento um zero, depois fica 10. Se eu acrescento outro, fica 100. E aí, 1000, né? 10 mil, 100 mil. Pois é. Por que zero à esquerda? Ou seja, zero à esquerda é aquilo que não tem valor, que não significa nada, né? Porque se eu tenho o número 1 e eu coloco um zero à esquerda, não tem valor, continua sendo 1. Se eu acrescentar outro zero na esquerda, continua sendo 1. Então veja que interessante, zero à esquerda significa não ter valor, é algo sem muita importância. Veja, então aqui são as expressões que eu separei e vou deixar para vocês agora as atividades. Rapidinho, vou só tirar o mapa aqui de trás para anotar para vocês. Muito bem, então, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, nós temos 2 propostas. A primeira, você vai para o seu livro didático das páginas 187 até 191 e lá você vai trabalhar com atividades sobre os numerais, o significado do numeral, qual é a classificação, enfim, tem uma série de questões para você debater. E a segunda proposta é, você vai pesquisar, e aí você vai para o Google mesmo e vai pegar 5 expressões que usam numerais. E você vai colocar qual é a expressão e qual é o significado dela. Detalhe, não pode ser nenhuma que eu já falei aqui na aula, tá? Essas expressões que eu trouxe para vocês estão fora. Vocês vão pesquisar outras. Existem muitas outras.
Eu coloquei apenas 5 aqui para vocês, vocês vão encontrar muito mais, ok? Então, 5 expressões com os numerais, anota no teu caderno as 5 expressões, coloca o significado delas e envia para mim. Lembrando, todas as atividades são pontuadas. Então, quem não está enviando nada, está ficando com a pontuação lá embaixo. Então, se liga, não perde, ok? Então aí, chegamos no final e se tiver dúvida, deixa aqui no comentário. No próximo encontro remoto a gente conversa e até a próxima. Bons estudos e tchau, tchau.